Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento aí que vocês estão assistindo esse vídeo. Vou gravar aqui, a gente está fazendo mais uma aula, vou deixar esse conteúdo salvo lá na nossa sala do Microsoft Teams. Mas hoje, agora começando o conteúdo da nossa aula mesmo, eu quero falar sobre ritmo na arquitetura, na verdade ritmo na forma. Lembrando que a gente está falando aqui da disciplina de espaço e forma, lembra lá no comecinho das nossas aulas, né, a gente explicando o que a gente iria estudar, e tenho certeza que vocês já fizeram a pesquisa, pelo menos eu espero que vocês já tenham feito a pesquisa, sobre ritmo, né, de maneira geral. E então, essa aula aqui vem para ajudar um pouquinho, para explicar um pouquinho, inclusive para vocês conseguirem resolver aqueles exercícios que a gente passou lá, que vocês receberam via e-mail da nossa disciplina. Eu acho que esse vídeo vai ajudar um pouquinho. Para ele não ficar um vídeo muito longo, eu vou separar ele em algumas partes, mas no geral estou falando sobre ritmo. Mais para frente também vou já colocar mais um falando sobre a parte da harmonia. Lembrando que esse conteúdo vai ser fundamental para a gente conseguir fazer todas as nossas esculturas, trabalhar lá a nossa forma, fazer a prática exatamente da nossa disciplina, beleza? Bem, para falar de ritmo, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui bem básica, coisa bem simples, mas só para dar um entendimento um pouquinho melhor, para ver se a gente consegue trazer um pouco mais aí do nosso conhecimento aí. Então, eu falando aqui sobre o ritmo na forma, né? Então, o que a gente quer dizer sobre o ritmo na forma? Bem, deixa eu falar aqui, né? Quando a gente pensa em ritmo, eu tenho certeza que quando vocês foram pesquisar a questão do ritmo lá, foram atrás de entender o que é o ritmo, apareceram algumas definições. Então, qual será que seriam essas nossas definições? Olha aqui, então eu trouxe algumas definições para a gente sobre o que é o ritmo. Pegando lá do dicionário, substantivo masculino, e aí ele trata lá, sucessão de tempos fortes e fracos que se alternam com intervalos regulares. Então, sucessão de tempos fortes e fracos. Mas tempo na arquitetura, na escultura, como assim? Bem, e aí vem uma segunda definição: movimento regular e periódico no curso de qualquer processo, cadência. Gente, presta bem atenção, vamos lá, vou voltar aqui deixar eu aqui na tela cheia aqui com vocês, olha só. A apresentação está falando ali sobre cadência, né? Então, entrou uma palavrinha muito chave aqui, movimento. Então, mas Rafael, a gente não estava falando de ritmo? Eu sei, mas para o ritmo, em sua própria definição, ele trata muito da questão movimento. Então, eu quero enfatizar bem, quero que vocês pensem bem nessa situação aqui, dá muita ênfase sobre essa relação do movimento. Lembrando que até que ele trata aqui, regular e periódico, né? O que será que quer dizer isso quando a gente está tratando de movimento regular e periódico? Bem, então olha lá, vamos falar desse movimento. Professor, mas como assim movimento, né? O que eu tenho com isso? Como que eu vou fazer a minha escultura, aquela minha composição tridimensional ter movimento, né? Então a minha obra vai ter que se movimentar. Eu até separei aqui, peguei na internet aqui um exemplo. Então quer dizer que é isso aqui que eu vou ter que fazer da minha escultura? Ela vai ter que se movimentar, como a gente está vendo nessa obra aí, esse gifzinho animado aí. É isso que eu vou ter que ver da minha escultura? Não, gente. Quando a gente trata de movimento, não é exatamente isso que a gente está querendo dizer. O movimento na escultura e na arquitetura como um todo, ela trata muito da relação que essa forma tem, a maneira como essa forma trabalha, ou a sensação. Lembra que a gente está tratando muito falando sobre sensação, né? Essa lógica da sensação. Então, vamos dando continuidade aqui na apresentação. Vou pegar um exemplo do cubo. Então, um cubo, uma figura aqui, estática, sem nada aqui, um exemplozinho nosso aqui. Quando a gente olha uma composição como essa aqui, que são 3 cubos que a gente está vendo aí, a gente vê, isso aqui, se a gente for chamar isso aí de uma composição, e é uma composição tridimensional, o que eu imagino aqui é que simplesmente eu estou pensando em algo estático. Não tem nada nessa forma, não tem nada nessa composição que me lembre a ideia de movimento. Nada disso, nada. A não sei que eu imagine algo que vai vir aqui, bater aí nesses cubos, algo do tipo, mas ela em si, não tem nada de movimento nela. Vou dar um outro exemplo aqui, olha só, esse grande cubo no meio de
de uma calçada aí, no meio de um passeio público, tem algo nessa escultura que vai me dar a ideia de movimento? Que tem algo que faça pensar que isso daí vai se movimentar em algum momento? Acho que não, né? Não é possível que a gente pense. Pode vir um caminhão aqui que, se bater em cima desse cubo aí, talvez o caminhão se estoure todo e o cubo continue lá estático no seu local. Aí você vai falar assim: ah, Rafael, mas você está falando de um cubo, né? Mas é claro, né? A questão toda, então eu não posso fazer o cubo? A questão são as formas retas? Eu lembro que você falou na aula que a curva lembra um pouco do movimento. Bem lembrado, a curva lembra um pouco do movimento, mas quer dizer que somente formas curvas vai me trazer a isso? Não. Vamos lá, ó. Olha só isso daqui, ó. Continuando pensando num cubo, qual a ideia que a gente tem aqui em relação a uma escultura como essa daqui, ó? Olha só. Continua sendo um cubo, né? Tem ali de um passarinho, alguma coisa em cima, mas a forma como ela está apresentada aqui, ó, vou colocar a tela cheia aqui para vocês. A forma como ela está apresentada, o simples fato dela estar ali numa posição diferente, onde ela não toca, é o mesmo cubo, a gente está falando de uma mesma situação, mas ele não toca 100% no piso. Ainda mais aqui, né? Isso aqui é uma fonte de água, né? Em função da água aqui que a gente está vendo, a gente tem muita certeza de como que isso está fixo aqui embaixo. Então, só pela forma como ele está colocado aqui, já leva uma ideia total de que parece que a qualquer momento isso daí vai cair, né? De uma hora para outra, esse cubo, essa grande peça aí, né? De pedra, de mármore, não sei do que é feito aqui, parece que isso vai cair. Então, apesar da forma reta, apesar da forma aí trabalhada dessa maneira, pela única situação dela estar inclinada aí que a gente está vendo, já passa aqui, ó, a ideia de movimento. E por que passou a ideia de movimento? É o mesmo cubo, mas ele me lembra uma certa leveza. E aí eu lembro o movimento por quê? Dá a impressão que a qualquer momento isso aqui vai cair. Tudo bem, gente? Então, pensando nisso daqui, a forma em si, independente de como ela é, mas só a maneira como ela está colocada aqui, isso já vai lembrar um pouquinho do movimento aí. Eu já tenho como pensar uma ideia de movimento, leveza e tudo mais, só mudando a posição que eu estou trabalhando, a minha composição. Então, vou voltar lá na definição de ritmo. Se eu já sei, então, Rafael, mas ritmo... Calma, primeira parte do vídeo. Definição de ritmo, sucessão de tempos fortes e fracos. Movimento regular. Então nós já vimos que o movimento, eu não dependo exatamente que a minha peça se movimente, mas a maneira como eu vou trabalhar essa peça aqui, ela pode me passar um pouquinho da ideia de movimento. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão aí. Lembra bem desse ponto aí que a composição nos traz. E aí eu vou parar o vídeo por aqui, porque precisa ficar entendido. Se você não entendeu, assiste o vídeo de novo, vê aí, não coloca as dúvidas lá para a gente tentar responder. Mas a gente está falando de ritmo, e para falar de ritmo, a primeira situação é que nós precisamos, de alguma maneira, representar o movimento na nossa escultura aí, ok? Daqui a pouquinho eu vou continuar então esse vídeo, vai vir a parte 2 para não ficar muito longo, e aí a gente trata então para entender de que maneira, sabendo que eu tenho movimento, como que eu faço esse movimento ter ritmo dentro da minha escultura. Valeu, pessoal, obrigadão, espero que esteja todo mundo bem. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Um abração para todo mundo, até mais.